paz, igreja. Amém? Que bom ter vocês aqui de volta. O pessoal que está em casa também nos assistindo. Hoje a gente está retomando, os nossos cultos desde quarta-feira. E que possa ser um tempo de retorno, de volta, para que a gente possa cultuar o Senhor presencialmente também. Amém? Pode ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor mais um dia. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui, ó Pai, novamente na Tua casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que esse tempo, ó Pai, de isolamento, ó Pai, que esse tempo, ó Pai, que nós ficamos, ó Pai, distantes, Senhor, da igreja, ó Pai, dos irmãos, ó Pai, ele possa, ó Pai, finalizar, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, entender, ó Pai, a necessidade, ó Pai, que nós temos, ó Pai, de conviver, ó Pai, um com os outros, Senhor. Que nós possamos entender, ó Pai, a necessidade que nós temos, ó Pai, de vir, ó Pai, à Tua casa, Senhor, prestar, ó Pai, culto, ó Pai, louvor e adoração a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa tocar, Pai, em cada coração que está aqui presente nesse lugar, ó Pai. Que o Senhor possa tocar em cada coração, ó Pai, que está na Tua casa, ó Pai, assistindo o culto nesse momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua presença, Senhor, possa invadir, ó Pai, as nossas vidas nessa noite, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, gradativamente, Senhor, voltar, ó Pai, para a Tua casa, Senhor. Voltar, ó Pai, para a comunhão, para nossa convivência com os nossos irmãos, ó Pai, na Tua casa também, Senhor. Isso é muito importante, ó Pai, para a nossa vida espiritual, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, que essa noite, ó Pai, o Senhor possa derramar, ó Pai, a Tua presença nesse lugar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, que já está aqui, Senhor, possa mover, ó Pai, os corações, as almas, Senhor, a Teu favor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós não viemos, ó Pai, aqui à toa, Senhor, passear, ó Deus. Nós viemos aqui, ó Pai, prestar um culto, ó Pai, lindo, Senhor, de louvor e adoração a Ti, Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, venha tocar, ó Pai, impactar, ó Pai, cada coração, ó Senhor, com a Tua presença, Pai. Que nós possamos sair desse lugar, ó Pai, cheios do Senhor, ó Pai. Que essa noite, Senhor, possa ser uma noite, ó Pai, de restauração, de volta, Senhor. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, com o nosso coração cheio da Tua presença, Senhor. Que nós possamos ter mais e mais vontades, ó Pai, de vir à Tua casa, te buscar e te louvar, Senhor. Porque o maior prazer que nós temos, ó Pai, está em Ti, Senhor. Está na Tua presença, Senhor. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite, Senhor. E que o Senhor possa derramar, ó Pai, sobre as nossas vidas, Deus, a Tua presença, o Teu perdão, Senhor. A Tua graça, ó Pai, que nunca nos deixou, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Pai. Amém.
Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Peça a Ele. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, Pai. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Obrigado, Jesus.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Pai, nesse lugar. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, graça e paz a todos e a todas. Você pode sentar um pouquinho no teu lugar. Aleluia. Eu gostaria de orar juntamente com vocês. Pelas
famílias que estão enfrentando essa pandemia. Nós temos algumas famílias aqui da igreja que a família inteira testou positivo, né? Tem alguns outros irmãos que também testaram positivo. Eu queria que você orasse também pela nossa irmã Célia. Ela perdeu a mãe. Não foi por Covid, foi por outros motivos, mas ela está enlutada, né? E vamos orar para que realmente Deus dê vitória, Deus abençoe, Deus dê graça a todas essas pessoas que precisam realmente da bênção de Deus. A gente vive um momento muito atípico, né? É um momento que eu acho que nenhum de nós nunca viveu. É um momento que tudo é novo, né? Tudo é novo. E até a retomada presencial dos cultos também é uma coisa nova, né? Então, por isso que a gente precisa continuar com a transmissão online também. Nossos irmãos que estão acompanhando das suas casas. E aí na tua casa mesmo, eu quero que você ore juntamente conosco agora. Se você puder fechar os teus olhos e você puder clamar, pedir para Deus abençoar e visitar essas vidas. Vamos nos unir em oração. Eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, e nós te damos graças até por esse momento atípico que nós vivemos, Pai, porque nós confiamos que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos, Pai. Nós queremos orar, Pai querido, especialmente pelos nossos irmãos que estão, Pai querido, enfrentando neste momento essa enfermidade. Nós queremos orar por aqueles que já estão em recuperação. Nós queremos orar, Pai querido, por aqueles que estão enlutados. Pai, nós queremos pedir que Teu Espírito Santo possa visitar cada uma dessas vidas, lá nos seus lares, os que estão em isolamento, Pai, e o Senhor possa abençoá-los, e o Senhor possa fortalecê-los, e o Senhor possa dar saúde, Pai. Abençoa, Senhor, poderosamente. Abençoe cada família da nossa comunidade. Abençoe, Senhor, cada vida, Pai, que entregou-se a Ti e que vive para o Senhor, Pai, e que mesmo esse momento atípico, ele não apague a chama do Teu Espírito do nosso coração, e nós possamos continuar firmes e firmados em Ti, ó Pai. Nos abençoa também esse momento que nós vamos falar da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, ele possa nos iluminar no estudar das Escrituras, que de forma que nós possamos encontrar uma palavra que venha, Pai, saciar a nossa sede, uma palavra que venha saciar a nossa sede de justiça, a nossa sede de graça, a nossa sede da Tua paz. Nos abençoa, Senhor, e fala conosco essa noite. Em o nome de Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Na semana anterior, quando nós estudamos o capítulo número 2 de Romanos, e nós estamos fazendo agora a nossa reflexão baseada na carta aos Romanos, nós falamos sobre o Deus imparcial. E é o Deus que, embora Ele não admita que nós julguemos uns aos outros, e quando eu falo julgamento, eu estou falando emitir uma sentença. A gente não tem o direito de falar se alguém é condenado ou não é condenado por causa dos pecados que essa pessoa comete. Então é nesse sentido que a gente, de forma alguma, pode julgar. Mas isso não nos isenta de um julgamento que esse Deus que é imparcial fará. Então, no final das contas, Deus nos julgará com imparcialidade, conforme falava no capítulo 2 de Romanos, onde cada um receberá segundo os seus atos. E Paulo aborda, essa questão porque havia uma clara tendência nas igrejas do tempo dele, e na igreja da cidade de Roma não era diferente. A igreja para quem ele está endereçando, essa carta, essa epístola aos romanos,
onde os judeus eles se consideravam superior aos gentios. Eles achavam que eles estavam em vantagem em relação aos gentios. E como a igreja em Roma também era uma igreja mista, era uma igreja formada por romanos, por gregos, por judeus, lá também havia esse sentimento no coração daqueles judeus. E agora que a gente chega no capítulo 3, onde Paulo ele vai prosseguir com essa exposição, e Romanos é muito interessante. É um livro que é gostoso de ler, porque Paulo ele usa um método, parece um pouco diferente para escrever. Então parece que ele tem um interlocutor conversando com ele. Parece que ele está travando um diálogo com um judeu. Então ele faz as perguntas, que eu penso que Paulo imaginava, as perguntas e as objeções que os judeus pudessem fazer enquanto ele falava, e ele vai respondendo todas essas questões. Então as questões são levantadas como se Paulo tivesse tendo um diálogo com um judeu imaginário, e a partir dessas questões ele expõe o ensino dele. E afinal de contas, o que, na verdade, Paulo ele se propõe a questionar e a responder especificamente neste capítulo que nós vamos ler hoje. Uma vez que a gente já sabe que Deus ele julgará a todos os homens segundo os seus atos, e sem qualquer tipo de predileção. E como eu falei a semana passada, isso vale para nós também. Não pense que por você ou eu nos denominarmos talvez evangélicos, alguns preferem ser chamados de protestantes, não importa o que você acha que você é ou o que eu acho que eu sou. Nós não temos nenhuma vantagem no julgamento. Nós também vamos prestar conta dos nossos atos. Então, quando a gente pensa isso, talvez surja uma pergunta na nossa mente: espera aí, quem que vai se salvar então? Quem vai escapar? Porque se todo mundo é pecador, e é mais uma coisa que ele vai afirmar nesse capítulo 3, quem vai escapar? E aí que Paulo fala sobre a fidelidade de Deus. E hoje eu quero falar sobre o Deus fiel. O Deus que mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel. E a gente tem que tomar cuidado para não usar esse versículo de forma errada, acreditando que Deus é fiel, então vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, e Ele vai ser fiel mesmo que eu não seja. Não é isso. E eu queria agora, juntamente com vocês, ler Romanos capítulo 3. Eu vou ler do verso número 1 até o verso de número 4. Epístola aos Romanos, capítulo 3, do verso 1 até o 4. Se você achou, diga amém. Então diz assim, Romanos, capítulo 3, começando no verso 1. Observa aquilo que eu falei. Paulo, ele faz a pergunta para ele poder responder. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes, e ganhará tua causa no juízo. Então, eu vou fazer mais ou menos igual a semana passada. Eu vou dividir esse texto em pequenos textos menores para que a gente possa entender o que Paulo. Bom,
se Deus é imparcial, para a igreja de Roma, a igreja para quem Paulo está escrevendo, se Deus é imparcial, então o questionamento dos judeus era: o que adianta eu ser judeu? Qual é a vantagem que eu tenho de ser judeu? Então, o primeiro tema que o apóstolo Paulo vai abordar no capítulo 3 de Romanos é sobre qual seria a vantagem de ser judeu, já que a circuncisão não significava que eles tinham garantia de salvação e nem a observância da lei dava essa garantia para ele. De certa forma, né, nós temos que admitir que, embora Deus não faça acepção de pessoas, embora ele não trate as pessoas com diferença, foi por meio do povo judeu que foi dada a revelação de Deus. É isso que Paulo fala no primeiro versículo desse capítulo. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Aí Paulo responde: sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. Agora, por que Paulo começa abordando isso com aquela igreja, com a igreja de Roma? Eles tinham aquele problema dos judeus se acharem prediletos, e ele quer explicar uma coisa para contrapor o entendimento assim bem equivocado que eles tinham das Escrituras. Então, o objetivo de Paulo é contrapor um dos ensinos favoritos dos rabinos judeus, aqueles que tinham autoridade de ler as Escrituras, interpretar e ensinar o povo. E eles tinham o entendimento que todo o Israel tem uma porção na vida eterna. Então, na mente do judeu, por ele ser judeu, independente dos pecados que ele cometesse, independente das falhas que ele cometesse, ele tinha na mente e ele tinha no coração dele que, bom, nós como judeus temos partes na vida eterna. Então, para mim, isso está garantido. E eu até fui pesquisar o que eles falavam, né? E o Charles Hodge, ele escreveu um comentário aos Romanos e ele disse assim, numerosas passagens dos escritos judaicos indicam que esse era realmente o ensino judaico. Se um judeu cometer todo tipo de pecado, diz Abarbanel, que é um filósofo judeu, ele realmente faz parte do número de israelitas pecadores e será punido de acordo com seus pecados, porém, ele tem, não obstante, uma porção na vida eterna. Quer dizer que no final das contas, ele ainda vai ser salvo. Ele vai pagar de alguma forma os pecados que ele cometeu, e vai acabar saindo lá do outro lado. É algo muito parecido com a doutrina do purgatório que há no catolicismo. Que a pessoa ela passa pelo purgatório para expiar os pecados que ainda não foram expiados aqui na terra. Então o judeu ele tinha uma compreensão muito próxima. E em outro livro, o Torah Teada, ele explica e ele mostra esse mesmo sentimento. E ele fala assim, da mesma forma que o Abarbanel falou, ele também fala, todo Israel tem uma porção na vida eterna. Essa é uma frase favorita dos rabinos, e elas são encontradas frequentemente nos escritos judaicos. E o que Paulo está querendo falar para aquela igreja em Roma? Ele está querendo alertar os judeus, e ele está tentando desconstruir esse excesso de confiança que eles têm na eternidade. E, ao mesmo tempo, ele precisa mostrar que, embora esse entendimento esteja equivocado, Deus continua sendo fiel. Por quê? Pois um judeu, ele poderia falar, bom, como que Paulo está falando isso, que eu não tenho uma parte na vida eterna? Como que Paulo está afirmando? Então, Paulo está querendo dizer que Deus é infiel? Um judeu poderia falar isso, falar, Paulo é
herético, porque ele está contrariando a fidelidade de Deus. Por isso que Paulo vai lá no versículo 3 e ele afirma de forma categórica: ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E Paulo, como ele não era bobo nem nada, essa citação não é da autoria dele. Ele vai buscar essa citação no próprio escrito dos judeus. Ele vai lá no Salmo 51:4, é lá que está escrito isso: ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. A gente não pode se esquecer, né, que baseado em quê que Paulo ensinava? Por exemplo, não só Paulo, né, mas qualquer um dos outros apóstolos. Eles estavam baseados nas coisas que Jesus ensinou, mas na época, a única escritura que eles tinham é o que a gente conhece como Antigo Testamento. Então, o ensino deles, principalmente para convencer os judeus, eles tinham que buscar lá no Antigo Testamento. Então, por isso que Paulo ele vai recitando essas passagens e ele vai recuperando essas passagens para que ele convença os judeus do que ele está falando. Para que ele convença os judeus do que ele está falando. E ele até cita mais embaixo, no versículo número 4, será provado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Da onde ele tirou esse texto? Lá do Salmo 51. E o que está escrito no Salmo 51? O Salmo 51 é um salmo que o rei Davi escreveu quando ele foi confrontado pelo profeta Natã por causa do pecado que ele tinha cometido com a mulher de Urias. O rei Davi, né, então, um dia ele saiu lá na sacada do prédio dele e ele viu a mulher de Urias lá tomando banho nua e ele mandou buscar ela e ele se deitou com ela. Só que teve um pequeno problema, ela engravidou. E ela não tinha uma justificativa para essa gravidez porque o marido dela estava na guerra. Então ele manda trazer o marido dela, para o marido dela deitar com ela e pensar que o filho era dele. Só que o marido dela era tão fiel, mas tão fiel, que ele achou injusto ele ficar desfrutando os prazeres com a mulher dele, enquanto os companheiros dele estavam em guerra. E ele não se deitou com ela. Então Davi, um homem muito sábio, né, de certa forma, inteligente, ele mandou uma carta por ele e falou, para mandar lá para o chefe, lá na batalha, falou, quando vocês saírem para a guerra, manda ele na primeira fila. E talvez você já tenha assistido algum filme que mostram como eram as guerras antes do tempo de Jesus e no tempo de Davi e também no tempo de Jesus. Era assim, um exército ficava aqui e o outro ali. E um saía correndo de frente com o outro. Quem eram os primeiros a morrer? Quem estava na frente. E Urias morreu. Ninguém sabia que Davi tinha tramado isso. Ninguém sabia que a mulher estava grávida. Agora Davi, muito bonzinho, chama a mulher, toma ela como esposa, né? E ninguém sabe de nada, ele está bem tranquilo. Mas um dia o profeta Natã vai lá e esfrega na cara dele o pecado dele. E aí Davi se arrepende de verdade. Davi se arrepende de verdade. E lá no Salmo 51:4, Davi fala assim, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes e é justo o teu julgamento contra mim. Porque o profeta Natã, ele não só desmascarou o pecado de Davi, mas ele deu a sentença. Ele deu algumas sentenças. E Davi, ele teve vários problemas na vida por causa desse pecado específico que ele havia cometido. Então, Paulo está tentando demonstrar que ainda que os judeus fossem infiéis, Deus continuava sendo fiel. Só que é claro que esse entendimento levava muitos judeus até aquela interpretação equivocada. Qual é o equívoco? Está lá no versículo, no número 5. Olha só o que Paulo escreve. Alguém poderia dizer,
mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo. Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Você sabe o que eles estão querendo dizer aqui? Você sabe qual é o questionamento que está sendo levantado aqui? Os judeus eles estão falando algo mais ou menos assim. Mas Paulo, veja bem, nós judeus podemos pecar, porque nosso pecado ele só serve para comprovar o quanto Deus é fiel com a gente. Em resumo, aqui eles estão alegando que quanto mais pecar, melhor é para Deus mostrar sua fidelidade. E vale aqui uma mensagem para nós também. Aqui vale uma mensagem para nós. Porque quando nós falamos que nós somos salvos pela graça, o que significa ser salvo pela graça? Significa que não há mérito nenhum em mim. Não tem nada que eu fiz. Não tem nada que eu faça. Não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Quando a gente fala que nós somos salvos pela graça, a gente está dizendo que a gente não tem condição de efetuar a nossa salvação. Só que isso leva muitos crentes, tal como os judeus, a pensarem, bom, se a graça de Deus me alcançou, eu estou livre para fazer o que eu quiser. Então, Deus vai me perdoar. Deus é bom. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E tem muito crente vivendo totalmente equivocado, achando que está livre para fazer tudo da maneira que quiser, agindo da forma errada, agindo de forma desonesta, fazendo tanta coisa assim errada. Olha, se você acompanha os noticiários essa semana, você deve estar horrorizado. Você deve estar horrorizado, porque uma pastora do Rio parece que abriram a caixa de Pandora da vida dela. Cada momento, quando você acha que o pior aconteceu, surge uma coisa que deixa os crentes ainda mais de cabelo em pé. Eu estava antes do culto aqui conversando, A Larissa veio perguntar, você terminou, você assistiu a última temporada de Greenleaf? Falei, assisti, mas no Rio de Janeiro, tem uma série passando que colocou Greenleaf no bolso. Colocou Greenleaf no bolso. Aí, para piorar a situação, estão prendendo todo mundo lá no Rio, começando pelo governador. Quem vai preso? O pastor, que batizou o presidente da República lá no Rio Jordão, que já foi candidato a presidente. Cuidado com o entendimento equivocado sobre o que é a graça de Deus, senão nós vamos estar pensando igual os judeus no tempo de Paulo estavam pensando. Nós temos vantagem sobre os gentios, a gente já tem a garantia. Nas palavras do Craig Kenner, que ele também escreveu uns comentários aos Romanos, ele disse o seguinte, o benefício de Israel é uma oportunidade maior. Sem dúvida, eles foram portadores da revelação. Jesus nasceu do meio do povo judeu. Só que, embora isso seja uma oportunidade, também implica maior responsabilidade. E o mesmo se aplica a mim, e o mesmo se aplica a você. Como hoje nós somos alcançados pela graça de Deus, hoje nós somos também portadores da revelação, então nós temos uma responsabilidade maior. O que eu estou querendo dizer para você é que se você acha que o justo juiz ele vai julgar com imparcialidade o pecador para condená-lo, ele vai julgar a gente também. Então a gente precisa entender
que ser salvo pela graça não é viver como a gente tem visto aqui no nosso país. Não é viver achando que eu posso fazer tudo. Se eu ficar berrando aos quatro cantos contra o aborto e contra o homossexualismo, eu estou fazendo a minha parte. Porque a gente está vendo gente que berra aos quatro cantos contra aborto, contra o homossexualismo, mas vive em adultério, e dorme com um filho adotivo, e vai em casa que troca casal. Então, aquilo que eu falei esses dias aqui, é igual o macaco que senta no rabo dele e fica mostrando o rabo dos outros macacos. Olha, é muito sério isso. E o que Paulo está falando aqui, que acontecia naquele tempo, na igreja de Roma, também acontece nos dias de hoje. Também acontece nos dias de hoje. Então, tal como os judeus, e Paulo está chamando eles aqui a ter uma responsabilidade maior frente ao pecado, nós também, eu e você também somos chamados a ter uma responsabilidade maior frente ao pecado. Aí a gente vai pensar, mas como? Como? No poder do Cristo. Se é Cristo que derrama a graça sobre nós, então é Ele que nos habilita. É Ele que nos habilita a encarar o pecado de frente. Então, até o versículo 8 desse capítulo, é isso que Paulo está falando. Para os judeus tomarem cuidados. Porque enquanto eles acham que eles são privilegiados, que eles estão por cima da carne seca, né, para usar um termo que a gente usa aqui no nosso país, na verdade é o contrário. Há um peso maior sobre os ombros deles. E a mesma coisa acontece com a gente. Aí, a partir do verso 9, Paulo ele vai construir uma teologia para provar para aqueles judeus que todos são pecadores. Então ele fala assim no verso 9: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Aí ele responde, né? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus e gentios, estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. E quais são as Escrituras que novamente Paulo vai usar para mostrar para aqueles judeus que todos estão debaixo do pecado? Ele vai usar a própria Escritura antiga dos judeus. Então, no versículo 10, quando ele fala como afirmam as Escrituras, em seguida ele diz assim: ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nem um sequer. Você sabe onde isso está escrito? Lá nos Salmos. É Salmos 14, do 1 ao 3, e Salmos 53, do 1 ao 3. Então, lá no Velho Testamento, Deus já estava falando, por meio de seus servos, que ninguém é justo, nenhum sequer, que ninguém é sábio, que ninguém busca Deus, que todos se desviaram, que todos se tornaram inúteis, que ninguém faz o bem, nenhum sequer. Para Paulo desconstruir esse entendimento errado deles, ele precisa mostrar dentro das Escrituras deles que eles estão errados. Aí Paulo continua: sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sabe onde isso está escrito? Nos Salmos. Salmo 5, capítulo 9. E aí ele continua, Paulo continua escrevendo: sua boca é cheia de maldição e amargura. É mais um salmo. Paulo está citando o Salmo 10, versículo 7.
Paulo só está citando para eles vários versículos lá do Antigo Testamento que eles conheciam muito bem. E por que eles conheciam muito bem? Porque os salmos, eles eram cantados nas festividades judaicas. Todos os salmos praticamente eram músicas que eles cantavam para eles se lembrarem, porque não é mais fácil decorar uma música do que decorar uma poesia? Quando a gente canta, né, a gente decora mais fácil do que simplesmente recitar. Então ele está falando de coisa que qualquer judeu que estava na igreja de Roma poderia entender claramente. Ele ia saber que Paulo estava citando as Escrituras. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Ser uma igreja bíblica é uma igreja que está fundamentada nas Escrituras. Se a gente abrir a Bíblia, ler um versículo e começar a falar um monte de coisa que não tem nada a ver com o que as Escrituras estão ensinando, nós estamos nos desviando do caminho. Eu sei que talvez a gente olhe e fale, mas que chato ficar lendo versículo por versículo e fica falando, mas é isso que é estudar as Escrituras. E os judeus, eles conheciam as suas Escrituras, então eles não tinham um argumento para falar contra Paulo. Mas Paulo continua, ele está falando da maldade humana aqui, pode ver. Olha, língua cheia de maldição, língua que parece veneno de serpente, ninguém faz o bem. E ele continua, versículo 15, apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Esse aqui é a única exceção que não está nos Salmos. Esse aqui está lá em Isaías, capítulo 59, versículos 7 e 8. Mas eles conheciam muito bem, porque Isaías é quase um clássico, tanto para o judeu como para nós. E Paulo continua e fala uma coisa extremamente grave: não tem o menor temor de Deus, que é o Salmo 36, capítulo número 1. Então Paulo está mostrando para eles que o homem, ele é pecador, mesmo que ele for judeu, porque as escrituras judaicas já ensinavam que todos os homens são perversos, os homens são maus, e isso a gente chama de depravação total. O ser humano, ele é completamente depravado. E Paulo termina seu argumento sobre todos serem pecadores, informando para os judeus que, se porventura tivessem alguma objeção ao que ele está falando, ele fala, a lei, é a última parte do versículo 20, a lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Porque o judeu podia ainda pensar, mas espera aí, Paulo está falando essas coisas para os judeus que não estão nem aí com nada, que vivem pecando, porque eles acreditam que já tem parte na vida eterna. Mas eu não. Podia ter um judeu lá que falava, não, eu obedeci a lei desde que eu nasci. Eu obedeci a lei desde pequenininho. Eu cresci ouvindo as Escrituras. Eu cresci aprendendo sobre as Escrituras. E eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo do jeito que tinha que ser feito. Sabe crente que nasceu em lar cristão e viveu a vida inteira igual um santinho, fazendo tudo certinho. Tudo certinho. Tinha judeu que era assim. E ele pensava, como eu não sou pecador, e como eu faço tudo certinho, e eu não acredito que alguém faça tudo certinho. Eu não acredito. Ainda hoje à tarde, eu estava conversando pelo WhatsApp com um amigo, né? Ele mandou mais uma reportagem da pastora do Rio, que cada dia tem uma coisa mais cabeluda que a outra, né? E ele perguntou assim, o que você acha disso? Eu falei, eu acho que todo mundo é pecador. Eu, você, todo mundo. E eu vou falar para você, ela está vindo tudo à tona, todas as coisas erradas que ela fez. E só veio à tona, né? Porque acho que ela abusou demais. Mas mesmo que não venha à tona,
Mesmo que a pessoa nasceu na igreja, foi criada na igreja, fez tudo certinho na vida, muitas vezes ela usa isso como justiça própria. E já é um pecado, ela já está pecando. Porque quando a gente usa qualquer coisa que a gente possa fazer como justiça própria, no fundo nós estamos dizendo, eu não preciso do sacrifício de Cristo, porque eu já sou bonzinho. Eu não preciso que Jesus tenha morrido por mim, porque eu já sou bonzinho, eu faço tudo certo. Né? Você já deve ter ouvido, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo. Eu sou uma pessoa certinha. Mas a gente se esquece da má intenção do nosso coração. Até quando a gente realmente é tudo certinho, a gente começa a usar, a pecaminosidade na nossa vida é tão grande que a gente começa a usar aquilo como um meio de se justificar. E aí Paulo fala para aquele judeu certinho, que observou toda a lei, que fez tudo, e Paulo dá uma paulada na cabeça dele e diz, lá no final do versículo número 20, a lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Mesmo se você obedeceu tudo bonitinho, cumpriu cada ponto, cada vírgula, mesmo que você foi assim, a única coisa que a lei mostrou, ela só serviu para provar que você é pecador. E parece que a escrita de Paulo é muito pesada, né? Porque até agora ele só jogou balde de água fria na nossa cabeça, né? Até agora, se você ler esse capítulo até agora, ele só foi jogando balde de água fria. Qualquer esperança que a gente acha que pudesse ter, parece que ele vai desconstruindo. Agora, então, a gente tem que se pensar, né? Uma vez que todo mundo é pecador, qual que é a solução para o pecado? Uma vez que não há nenhum justo sequer, qual seria a nossa esperança, então? Qual seria a nossa esperança? E agora, a partir do verso 21, ele vai expor como a gente pode ser declarado justo diante de Deus. Então, Paulo, no verso 21, ele fala da promessa da lei de Moisés e dos profetas. Ele fala de uma justificação que é independente da lei. E o que pode justificar, o que é o cumprimento do que Moisés, do que os profetas do Antigo Testamento falaram? O cumprimento é a vinda do Salvador, que deu a vida dele de forma completamente inocente, como cordeiro que não tem pecado. É o justo morrendo pelo injusto. Jesus foi apresentado como sacrifício pelo meu e pelo seu pecado, e pelo pecado daquela igreja que estava em Roma, e pelo pecado de todos que já passaram pela terra, e pelo pecado de todos que ainda vão passar. Dessa forma, Deus mostra a justiça dele em favor de quem, então? Dos que creem em Jesus, dos que creem que Jesus é a nossa justiça. A justiça de Deus, ela é manifesta quando Deus condena o pecado, mas justifica o pecador. E o que o que é, né? Essa justificação que Paulo começa a falar a partir desse versículo, que ela alcança tanto judeus como gentios. É a fé em Jesus. É a fé naquele que pode transformar a nossa vida. No versículo 23, Paulo fala: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Quer dizer, todos pecamos e não temos o que fazer. Mas ele prossegue falando: mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo
por nossos pecados. O que Paulo está querendo dizer, né? Vou continuar aqui, versículo 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. O que Paulo está dizendo é: seja você judeu, seja você gentil, seja você observador da lei ou não, Deus foi fiel. Deus foi fiel porque, apesar da nossa pecaminosidade, Ele preparou para nós o Cordeiro que morreria no nosso lugar. Ele preparou para nós um caminho. Por isso que a gente fala sobre Jesus. Por isso que a gente tem que exalar o bom perfume de Jesus nesse mundo. Por isso que a gente tem que testemunhar sobre Jesus. Por isso que a gente precisa falar de Jesus para as pessoas que nós conhecemos. Porque esse é o único meio, a fé em Jesus é o único meio do homem ser justificado. É o único meio do homem receber poder para vencer o pecado. E esse vencer o pecado significa que o poder de Cristo em nós nos habilita a começar a remar contra a maré. É o poder de Cristo em nós que nos habilita a cada dia ser uma pessoa melhor do que nós éramos no dia anterior. É o poder de Cristo em nós que vai nos transformar. É isso que Paulo está tentando mostrar para eles. Paulo está tentando remover os conceitos antigos de justificação baseada no mérito e falando, não, é só por meio de Jesus. E eu quero finalizar com uma frase do Craig Kenner que diz: pelo próprio sangue de Jesus, Deus consagrou Jesus como lugar onde a humanidade perdoada pode encontrar Deus. Eu só posso encontrar Deus através de Jesus. Na verdade, e a última coisa que Paulo fala nesse capítulo, a última parte do versículo de número 31, na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. E Paulo está falando isso, que a fé em Jesus, a graça que nós recebemos, ela vai produzir frutos. Ela vai produzir frutos. E eu queria orar juntamente com vocês. Se você puder ficar em pé. Deus é fiel. Nós somos pecadores, mas Ele nos deu o escape. E hoje nós somos portadores dessa mensagem. Então nós temos que ser uma comunidade que transpira Jesus, uma comunidade que ama Jesus, uma comunidade que vive para Jesus, uma comunidade que proclama Jesus. Sabe, quando a gente é convidado para fazer qualquer coisa, a gente tem que pensar, eu estou fazendo para Jesus. Quando a gente é desafiado a fazer qualquer coisa, nós temos que pensar, eu estou fazendo para Jesus. E porque se eu estou fazendo para Jesus, eu vou fazer o meu melhor, eu vou ser o melhor que eu posso. E creia que o poder de Cristo em nós nos habilita para toda boa obra. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, o nosso coração é agradecido ao Senhor, Pai. O nosso coração, Pai querido, queima, Pai, porque nós podemos ter certeza e convicção que a nossa fé está firmada em Jesus e a graça dele é derramada de tal forma sobre nós, e é essa graça que nos habilita, essa graça que nos dá condição de sermos justificados apesar de todos os nossos problemas.
problemas, Pai. E nós verdadeiramente cremos que essa graça, ela nos leva, nos faz trilhar pelo caminho correto, Pai. Nós queremos orar, Senhor. Queremos orar pelas pessoas que estão assistindo essa transmissão também. Talvez pessoas, Pai, que nunca tenham entendido que Jesus é o plano de Deus para a humanidade, que a morte de Jesus foi o preço que ele pagou pelo pecado que nós cometemos, que essas pessoas elas possam entender essa realidade e elas possam, por meio de Jesus, encontrar novamente o caminho de volta para Deus. Oh, Pai, nos abençoe, que nós sejamos uma igreja que respire Jesus, transpire Jesus, que nós sejamos uma comunidade, Pai querido, que fale e que demonstre através de ações o maravilhoso amor de Jesus, Pai. Oh, Deus, nos abençoa, Senhor, nos abençoa, dá-nos também uma semana abençoada, guarda-nos, Pai, no decorrer de toda essa semana que está iniciando, Pai, que a Tua graça poderosa, ela seja derramada sobre nossas vidas e que na quarta-feira, Pai, às 20 horas, nós possamos nos reunir mais uma vez aqui para glorificar, adorar e celebrar o Teu nome, que é o nome que está acima de todo o nome. Nos abençoa, Pai, nos abençoa no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, nós estamos encerrando então a nossa celebração. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, você que veio aqui presencialmente, você que está nos acompanhando aí online também, Deus abençoe poderosamente a tua vida. Se você não é inscrito, né, no nosso canal no YouTube, já se inscreva, clica no sininho para ativar as notificações. Você que nos acompanha pelo Facebook também, já se inscreva aí na nossa página para você acompanhar toda a nossa programação. E se você quiser vir presencialmente, na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós temos outro culto. Se você puder, coloque a tua mão no teu coração, feche os teus olhos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que é o nosso Pai, e que a comunhão bendita e consoladora do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, hoje e para sempre. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus e até quarta-feira. Se você cumprimentar o seu irmão, porque eu sei que alguns não resistem, tem álcool em gel espalhado aí por todo lugar, tá? Não esqueça depois de passar álcool em gel. Deus abençoe.